Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. E eu estou gravando essa aula para a gente poder repor o nosso momento da quarta-feira, que foi atrapalhado, né, bastante pela minha conexão com a internet. De toda forma, hoje a gente continua o assunto de morfologia vegetal, falando especificamente da morfologia da flor. Na aula passada, a gente viu bastante sobre as tendências evolutivas da flor, de quais órgãos a flor teria se originado e como se formou essa estrutura tão importante para a reprodução sexual das angiospermas. Então, hoje a gente vai tentar passar por todas as partes desse órgão, quais pedaços compõem uma flor, né? E assim avaliar também a função e a estrutura de cada uma dessas partes. Então, quando a gente observa uma flor, né, em geral, uma flor que a gente diz completa, ela vai ser composta por quatro partes principais, quatro conjuntos de tipos diferentes de folhas modificadas. Como assim, professor? Se vocês lembrarem, a gente chegou a comentar que a flor é formada pela modificação de folhas, folhas que tinham função reprodutiva, que vão sendo evolutivamente selecionadas até essa estrutura atual que a gente enxerga da flor, né? E a gente tem folhas que vão funcionar em sentidos diferentes dentro de uma flor. Então, nós vamos ter folhas especificamente voltadas para a reprodução, que vão se tratar dos estames, que são os órgãos reprodutores masculinos, e dos carpelos, que são os órgãos reprodutores femininos, esses efetivamente férteis, né, produzindo os grãos de pólen, onde vão conter os núcleos espermáticos, né, os núcleos reprodutivos lá dentro, e aqui o saco embrionário dentro do ovário, que vai conter o óvulo para a reprodução. E partes que não são férteis, como a pétala, como as sépalas, mas que vão servir para o funcionamento desse órgão aqui importante que é a flor, tá? Então, ao conjunto dessas partes, nós damos o nome de verticilo. Verticilo. Cada uma dessas partes, que a gente pode chamar de peça floral, a pétala é uma peça floral, o estame é uma peça floral, a sépala é uma peça floral, o carpelo é uma peça floral, se organiza em conjuntos que nós chamamos de verticilos. Então, o conjunto de estames é um verticilo floral, o conjunto de pétalas é um verticilo floral, o conjunto de sépalas é um verticilo floral, o de carpelos é um verticilo floral. Tudo isso vai se acomodar aqui na região do receptáculo, que é uma parte mais alargada que vai receber a inserção dos verticilos, e a flor é sustentada por um pedúnculo, que tem o nome popular, o cabinho da flor, né, vai fazer uma função análoga lá à função do pecíolo na folha, de ligar a flor ao caule, né, e sustentar essa flor durante a duração dela, tá? Então, se a gente for pensar na flor como um ramo de folhas modificadas, a gente pode imaginar uma situação mais ou menos assim, ó, um ramo grandão, que foi achatado, né? Então as partes se aproximaram bastante, formando a flor como a gente conhece, no qual se inserem todos os verticilos. Então nós temos o pedúnculo, que é a parte que vai ligar a flor ao caule, o receptáculo, que é essa parte do encaixe, e os verticilos em si, tá? Em geral, a gente tem uma ordem de colocação dos verticilos em alguns tipos de flor. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas eu já vou dar esse spoiler. Então, quando os verticilos se organizam numa ordem concêntrica, ou seja, círculos diferentes de verticilos, a gente chama essa flor de flor cíclica, né? E o verticilo mais externo é sempre o cálice, quando ela possui todos, por dentro a corola, o androceu e o gineceu. Aí você fala, não, peraí, professor, você já falou 4 nomes que você não tinha falado ainda. Exato, gente, porque o conjunto das peças florais tem nome diferente dessas peças. Então, ao conjunto das sépalas, nós denominamos cálice, o verticilo floral composto pelas sépalas. Ao conjunto das pétalas, nós denominamos corola. Ao conjunto dos estames, nós denominamos androceu. E ao conjunto dos carpelos, nós denominamos gineceu. Lembrando que os estames são os órgãos reprodutivos masculinos e os carpelos são os órgãos reprodutivos femininos, tá? Então a gente tem que pensar e raciocinar que, na verdade, a flor é esse tipo de eixo, né, achatado, no qual se inserem os verticilos florais, e esses verticilos vão cumprir funções diferentes, né? Eu já falei para vocês algumas vezes aqui que alguns vão estar diretamente envolvidos na produção de células sexuais e outros não. Então, nós temos 2 verticilos considerados férteis, justamente aqueles que produzem efetivamente as células sexuais, né? O androceu, que vai produzir o grão de pólen, que é o gametófito das angiospermas,
né, que vai produzir o gameta, que é o núcleo reprodutivo, que vai ficar lá dentro do grão de pólen, e o gineceu, que vai produzir o saco embrionário com o óvulo lá dentro. Já o cálice e a corola, desculpem, gente, são chamados de verticilos estéreis porque não participam diretamente da produção das células reprodutivas, mas não quer dizer que eles não participam do processo de reprodução sexuada. Justamente porque, por exemplo, as sépalas vão proteger o botão floral, né, até que essa flor esteja madura para desabrochar. Pense no botão de rosa. Aquela parte verdinha que recobre o botão são as sépalas, né, enquanto ele está fechadinho. À medida que ela vai amadurecendo, as sépalas vão abrindo e vão aparecendo as pétalas, né? Que vão ser bastante cheirosas, vão ter cores vistosas, muitas vezes relacionadas à atração dos polinizadores, tá? Então a gente tem 2 verticilos estéreis, 2 verticilos férteis, e esses verticilos podem estar posicionados de maneiras diferentes no receptáculo. Começa um pouquinho a complicação. A gente sabe que esse receptáculo, né, pode ser um eixo que foi achatado. Em algumas flores, esse eixo continua mais alongado, em outras ele é bem achatadinho. Então, à medida, né, que as peças se inserem aí no receptáculo, dependendo do tipo de inserção, nós vamos ter 2 grandes grupos de flores, tá? Então, nós temos as flores acíclicas e as flores cíclicas. Então, aqui a gente está fazendo uma classificação quanto à disposição das peças florais, ou seja, como elas se inserem lá no receptáculo. Vamos dar uma olhadinha aqui na flor acíclica primeiro, ó, aqui na esquerda. Então, a gente tem um receptáculo um pouquinho mais alongado, tá? Toda essa parte aqui é o receptáculo. E se a gente observar, ó, as peças vão se inserindo de uma forma mais ou menos espiral nesse receptáculo. Nós temos muitas flores, né, do clado basal, das angiospermas, como as magnólias, como as ninféias, que tem esse tipo de inserção espiralada, formando essa flor que a gente chama de acíclica. Então, se a gente olhar para ela por cima, todas as peças vão ser posicionadas no espiral, desde as mais externas, que vão fazer a função de sépalas, até as mais internas, que vão fazer a função dos carpelos. Se a gente olhar nessa flor acíclica, né, as sépalas e as pétalas se parecem bastante, tem pouca diferença. Isso comumente acontece, tá? Nesse tipo de flor, não há uma diferença muito grande entre essas peças florais e elas são chamadas de tépalas. A gente vai voltar nisso daqui a pouco, mas já é para essas palavras irem ficando aí gravadas nas mentes de vocês. Então, numa flor acíclica, as peças florais se dispõem de maneira espiral no receptáculo, beleza? Já numa flor cíclica, como a gente está olhando aqui no hibisco, né, que a gente conhece, aí vocês podem cortar, inclusive, o hibisco ao meio para fazer esse teste aqui, as peças se inserem de forma concêntrica no receptáculo. Então, o receptáculo está aqui, tá? Aqui nós temos o cálice, ó. Logo dentro do cálice, o pistilo. Ó, gente, desculpa, logo dentro do cálice, as pétalas, né? Eu li pistilo aqui, falei. As pétalas. Aqui temos a parte masculina. No pistilo, a gente tem, no hibisco, gente, a gente tem uma situação diferente, que é a fusão de parte dos estames, formando esse tubo, mas toda essa parte gordinha aqui, que a gente vê em geral dessa torrezinha do hibisco, são as partes masculinas, e lá no centro está a parte feminina, que vai surgir aqui em cima, só com a presença do finalzinho dos estiletes e dos estigmas, tá? E nós vamos ver todos esses pedacinhos aqui das partes reprodutivas quando a gente estiver falando desses verticilos. O que é importante de frisar aqui? Nas flores acíclicas, as peças se dispõem de forma espiral. Nas flores cíclicas, as peças se dispõem de forma concêntrica, sendo que em flores que possuem os 4 verticilos, cálice, corola, androceu e gineceu, eles estão dispostos nessa ordem. A parte mais externa, o cálice, depois do cálice, a corola, depois da corola, o androceu, depois do androceu, o gineceu. Tá? Professor, todas as flores têm todas as partes? Não. A gente tem flor que tem sépalas, pétalas e gineceu, sépalas, pétalas e androceu, que tem só gineceu, só androceu, que tem sépala e gineceu, pétala e androceu, várias combinações diferentes. E essas combinações, inclusive, vão fazer com que a gente tenha classificações diferentes para as famílias de planta, né? As flores, gente, são caracteres muito importantes na sistemática vegetal, justamente por essa quantidade enorme de diferenças entre estruturas e de combinações possíveis diferentes que vão mudar de família para família.
Então, quando você olha uma flor do limoeiro, ela vai ser muito parecida com a flor da laranjeira, com a flor da mexerica, com a flor do limão-cravo, né? E vai ser diferente da flor da roseira, da flor da amora, que pertencem a outra família botânica, tá? Então, as flores são super importantes na sistemática, e parte disso é justamente essa variabilidade associada aí às flores. Então, esses verticilos externos, a gente também vai chamar de protetores, que são o cálice e a corola. Olha que bonitinho nessa espécie do gênero Silene, né? O cálice, ele é colorido de vinho, né? E as pétalas são bem branquinhas. Em geral, a gente vai enxergar o cálice como essa estrutura esverdeada, né? Que está na parte externa das folhas. Mas nem sempre ele é totalmente verde, tá? Na imagem mesmo a gente está vendo que ele é colorido. E isso vai depender demais da função do cálice. Muitas vezes o cálice é modificado para poder atrair polinizador também, coisas nesse sentido, tá? Mas num termo geral, o cálice está logo abaixo, né, fora das pétalas, geralmente composto aí por sépalas na cor verde. Já a corola, gente, é a parte que talvez mais interessa a gente nas plantas quando a gente está falando de decoração, de poder enfeitar sua casa, porque é essa parte vistosa, né? Que vai ser colorida de várias cores, que vai ter vários cheiros. Então, esses dois verticilos que a gente chama de externos ou protetores são verticilos estéreis e vão ser o cálice formado pelas sépalas e a corola formada pelas pétalas. Tá bom, pessoal? Então, muitas vezes eu vou ter sépalas e pétalas indiferenciadas, como eu falei para vocês. Vamos dar uma olhadinha nessa flor de ninféia. Quando eu olho para ela, eu consigo ver aqui que já tem alguma coisa diferente, que são os estames localizados aqui no centro, mas a parte mais externa, os verticilos externos, não são tão diferentes assim, né? Quando isso acontece, eu vou dar um nome geral para essa estrutura de tépala. Não tem diferenciação de sépala e pétala, tá? Tépalas são as peças florais de proteção, os verticilos externos dessas flores que não têm diferenciação. E nesse caso, ao conjunto de sépalas e pétalas, que são as tépalas, eu vou dar o nome de perigônio. Já quando eu tenho a diferenciação de sépalas e pétalas, como a gente pode ver nessa flor de abóbora aqui, né? Tem o cálice bem bonitinho aqui verde, formado pelas sépalas, e a corola amarelona, formada pelas pétalas. Ao conjunto dessas peças florais, eu vou dar o nome de perianto, beleza? Então, a gente também usa, às vezes, o perianto como nome geral para o conjunto de pétalas e sépalas, mas o nome mais correto para ser aplicado é quando ele está sendo utilizado para dizer a respeito de pétalas e sépalas que são diferentes em estrutura. E quando a gente tem sépalas e pétalas similares, a gente vai dar o nome de tépalas a elas e elas vão formar o perigônio, tá bom? Por que é importante saber do perianto? Porque a partir do perianto, a gente também pode classificar as flores quanto ao número de peças. Então, em geral, as flores vão ser formadas por 3, 4, 5 partes, levando em conta cálice e corola, ou por múltiplos desses números. Então, quando a base é formada pelo número 3, olha só, aqui eu tenho 3 sépalas e 3 pétalas. Se alguém me corrigiu falando aí, professor, são tépalas, porque são iguais. Parabéns, né? Se alguém não me corrigiu, lembrem que quando a gente tem sépalas e pétalas iguais em estrutura, a gente pode dar o nome de tépalas para elas. Aqui eu chamei de sépala e pétala pela posição, as sépalas mais externas, as pétalas. E vejam que eu tenho sempre 3, né? 1, 2, 3 sépalas, 1, 2, 3 pétalas. Então, quando a flor é baseada no número de peças 3 ou múltiplos de 3, a gente chama de flor trímera. Mero, né, é uma palavra que significa parte. Então, 3 partes. Os estames aqui, por exemplo, são 6, né? Formados aí um múltiplo de 3, então. Se eu tenho flores formadas por 4 partes, no caso aqui a flor da Ixora, né? 1, 2, 3, 4 pétalas, e dá para ver também 1, 2, 3, 4 estames, nós temos flores tetrâmeras, 4 partes, 4 peças, ou múltiplos de 4. E quando nós temos 5, como aqui na vinca, né? Bem conhecida nossa dos jardins também, nós temos flores pentâmeras.
Se você está fazendo as matemáticas da Nazaré confusa na sua cabeça, falando, mas professor, e quando for tipo 12, né, que é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 4, ou quando for 15, que é múltiplo de 3 e 5? Aí a gente olha para as outras plantas da família, né, do mesmo gênero, para tentar dar uma olhadinha aí se a gente consegue desvendar qual é efetivamente o número de peças basal dessas plantas. Tá? Mas o importante é saber que a partir do número de peças do perianto, a gente pode classificar as plantas em flores trímeras, tetrâmeras ou pentâmeras. A gente também vai poder classificar essas flores de acordo com o número de verticilos estéreis que elas possuem. Então, lembrando que os verticilos estéreis são o cálice e a corola, né, que vão ser formados pelas sépalas e pétalas, e as plantas podem ter os dois, podem ter um dos dois ou ter nenhum. E isso vai gerar flores de classificação diferentes. Então, por exemplo, quando a gente olha para uma inflorescência de amora, é isso que a gente vê, né, que vai logo virar o frutinho, mas, ó, gente, cada bolinha dessa aqui é uma flor. Tá? A gente está vendo as flores femininas, no caso, aqui estão os estigmas, e quando a gente olha aqui em volta dessas flores, ó, não tem nem sépalas nem pétalas, não dá para ver nenhuma estrutura, né, mais alongada, mais planificada, como é o caso das sépalas e pétalas, e nesse caso nós chamamos de flores aclamídeas. Então, quando a flor não apresenta qualquer um dos verticilos estéreis, ela é chamada de aclamídea. Flores aclamídeas não têm sépalas, nem pétalas, nem tépalas, nem nada. Não tem verticilos estéreis na composição estrutural dessa flor. Ok? Se a flor tiver um dos verticilos, ela vai ser chamada de monoclamídia. Mono de né? Ou se ela tiver só pétalas, ou se ela tiver só sépalas, beleza? Aqui eu trouxe dois casos para vocês. Um caso que confunde bastante a gente, que é a buganvília, né? Essas flores, essa parte vistosa aqui, né, gente, bem rosa, a gente já comentou disso lá na aula de folha, mas não são pétalas, são folhas modificadas que acompanham essa inflorescência, que a gente vai dar o nome de bráctea. Só relembrando, gente, bráctea é toda flor que acompanha uma inflorescência. No copo de leite, a gente tem, né, a parte branca, bonita do copo de leite, é uma bráctea. No anturo, aquela parte vermelha, bem bonita, é bráctea. Na bananeira, aquela parte que faz aquelas escamas vermelhas, né, que depois a gente vai chamar de coração lá na pontinha, são brácteas também. Então, brácteas são folhas que acompanham as inflorescências. Aqui a gente não tem sépalas, então, tá? São brácteas. E essa parte, que é efetivamente a flor, é composta só por pétalas. Então, eu tenho uma flor monoclamídea, sem sépalas. E aqui a gente tem a flor da mamona, uma flor masculina de mamona aqui, né? Vendo bastante estames, que só tem as sépalas, né? Não tem corola, só tem o cálice, que também é chamada de monoclamídia. Então, flores monoclamídeas são aquelas que só têm um dos verticilos estéreis, sendo ou o cálice ou a corola, beleza? Então, tem um deles, monoclamídia, não importa qual, tá? E quando as flores possuem ambos os verticilos estéreis, tanto pétalas quanto sépalas, a gente chama de di-2-clamídeas. Não importa se elas forem tépalas, se elas forem estruturas iguais, também vai ser diclamídia, porque apresenta sépalas e tépalas. E pétalas, tá? Então, mesmo que eu tenha sépalas e pétalas muito parecidas em estrutura, se ela apresentar ambas, ela vai ser uma flor diclamídia, ou ela pode ser uma flor que apresenta sépalas e pétalas com a estrutura bem diferente, e aí a gente vai chamar elas de monoclamídia. Diclamídia, desculpa, gente. Dentro da classificação ainda das flores diclamídeas, a gente vai poder chamá-las de homoclamídia, quando os dois verticilos são iguais, homo é igual, né? Ou heteroclamídia, quando os dois verticilos são diferentes. Beleza? Então, se ela apresenta os dois verticilos estéreis, por mais que eles sejam iguais, ela é diclamídia, mas ela vai ser homoclamídia. Se forem diferentes, diclamídia, heteroclamídia. Tá? Em geral, todas essas partes que nós estamos chamando de verticilos, elas podem vir soldadas, juntinhas, ou podem vir separadas. Aqui a gente está vendo um esquema bem interessante, ó. A gente vê que as sépalas e as pétalas são bem livres, né, uma da outra. Já na flor de abóbora, ó, a gente não encontra divisão nem entre as pétalas, nem entre as sépalas, forma um conezinho mesmo.
Isso pode acontecer com várias outras partes da flor. E aí a gente tem dois sufixos que a gente usa para chamar disso. Então, com relação à soldadura, ou seja, a junção das partes florais, nós vamos usar o prefixo gamo, quando é coladinho, quando é soldado, e o prefixo diale, quando é separado. Como assim, professor? Assim, ó. Se eu tenho sépalas soldadas, a flor é uma flor gamosépala. Se eu tenho sépalas separadas, ela é uma flor dialisépala. E assim sucessivamente. Gamopétala, pétalas soldadas, dialipétala, pétalas livres. Gamostemone, estames soldados, dialistemone, estames livres, separadinhos uns dos outros, tá? Então a gente usa o prefixo gamo para falar quando as peças estão unidinhas, e a gente usa o prefixo diale para falar quando as peças não estão unidas. Uma coisa pode estar combinada com a outra, tá, gente? Posso ter flor gamosépala, dialipétala, gamostemone. Então, tudo isso pode ser combinado, tá bom? Não precisa ser os três juntos. Ao mesmo tempo, há uma flor que é gamosépala, vai ser gamopétala, vai ser gamostemone, tá? A gente tem que olhar verticilo por verticilo para ver se ele está fundido ou não, beleza? Vocês não vão ficar fundidos com isso, porque vocês vão conseguir entender direitinho que se eu digo gamo, tenho partes juntas, diale tenho partes separadas. Espero que até aqui esteja tudo bem. E todas essas partes, construindo a flor, vão formar uma estrutura que vai poder ter um eixo de simetria ou não. Então a gente pode classificar as flores também com relação a essa simetria. Quando as flores são simétricas, nós vamos ter dois grandes grupos de classificação: flores zigomorfas e flores actinomorfas. Como eu vou saber quando é uma coisa e quando é outra? Então, nas flores zigomorfas, gente, eu tenho uma simetria bilateral. Só tem um eixo que eu consigo passar aqui que divide a flor em partes exatamente iguais, que no caso dessa orquídea aqui, né, é esse eixo. Se eu tentar passar o eixo de uma outra forma, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, horizontalizada, eu não tenho duas partes iguais, né? Essas partes são diferentes. Da mesma forma que se eu tentar passar um eixo diagonal, vamos dizer assim, eu não tenho duas partes iguais. Essas partes são diferentes. Então, sempre que eu só tenho um eixo que permite separar essa flor em partes simétricas, eu vou chamar essa flor de flor zigomorfa. É claro, gente, que as partes não precisam ser idênticas, né? Simétrico é diferente de idêntico. Nós somos simétricos, por exemplo. Né? Nosso rosto, se fosse uma flor, seria uma flor zigomorfa. Só tem um eixo que a gente passa que consegue dividir o nosso rosto em duas partes iguais, tá? Não precisa ser igual, mas tem a mesma estrutura. Já se eu consigo passar vários eixos de simetria, como é o caso da flor aí à direita, que é uma flor de ninféia também, eu tenho uma flor chamada de actinomorfa. Então, se eu passo o eixo aqui, passei bem no meio, né, gente? Tem duas partes iguais. Se eu passo o eixo aqui, tem duas partes iguais. Se aqui, duas partes iguais, desde que esteja no meio, né, gente, o eixo. Passei aqui tudo errado, faltou coordenação motora fina. Deixa eu refazer aqui para ficar bonitinho. Então, se eu passo o eixo considerando o meio da planta, né, o meio aí da flor, vou tentar aqui. Opa, pronto, ficou melhor. Mesmo que eu passe o eixo na vertical, na horizontal, na diagonal, eu vou ter sempre a divisão de partes simétricas da flor. E essas flores eu vou chamar de flores actinomorfas. Então, se eu tenho possibilidade de simetria, ou a flor vai ser zigomorfa, quando ela só tem um eixo de simetria, e actinomorfa, quando ela tem vários eixos de simetria, ou ela pode ser assimétrica. Nessa flor aqui do gênero cana, por exemplo, não é o mesmo gênero da cana-de-açúcar, tá, gente? É uma planta do gênero cana. Eu não tenho eixo. Mesmo que eu passar aqui, não tenho parte igual. Aqui, não tenho parte igual. Aqui, não tenho parte igual. Então, a gente vai chamar essas flores de flores assimétricas. Tá? Então, se não há simetria, flores assimétricas. Se há simetria, flor actinomorfa ou flor zigomorfa. E aí a gente acaba a classificação pelos verticilos estéreis e vai passar agora aos verticilos férteis. Então, os verticilos férteis, que a gente pode enxergar aqui num corte bem legal da flor de hibisco, são compostos pelo androceu,
que é a parte masculina, que só vem até aqui, e pelo gineceu, tá, gente? Vejam que aqui, ó, a gente tem uma parte da flor que está contendo tanto a pontinha do gineceu quanto o androceu, e aqui a gente só tem o gineceu inteiro, tá? Justamente porque isso aqui está dentro desse tubo aqui, ó. Então, para tirar esse pedaço, a pessoa precisou cortar esse tubo do androceu do hibisco, mas dá para a gente ver bem, né? Os verticilos férteis vão ser esses efetivamente responsáveis pela reprodução sexuada, né? E vejam que nem todas as flores vão ter parte masculina e parte feminina. Essas flores podem ter só um tipo de órgão, só o masculino, só o feminino, e podem ter os dois. Então, a partir da presença desses verticilos, a gente também consegue classificar as flores. Então, quando as flores possuem os dois verticilos, tanto o androceu quanto o gineceu, a gente vai chamar essa flor de monóclina ou hermafrodita. Então, aqui nessa flor, eu tenho o androceu, os estames com as anteras, e o gineceu, formado pelo carpelo. Então, flores monóclinas ou hermafroditas são aquelas que possuem os dois verticilos florais, os dois sexos. E eu chamo de flores díclinas quando os verticilos são encontrados em flores diferentes. Aqui eu tenho uma flor só com gineceu, com a parte feminina, e aqui só com androceu, com a parte masculina. Veja que isso dá uma série de possibilidades para o sexo, né, de um indivíduo vegetal. Então, o indivíduo todo pode ser bissexuado, porque em todas as flores eu encontro tanto o órgão masculino quanto o feminino. Ele pode ser bissexuado se os órgãos forem separados nas flores, mas estarem no mesmo indivíduo. Então, vamos supor, se minha mão direita, eu não tenho nenhuma caneta para ver se dá aqui. Acho que vai dar para ver. Então, aqui eu tenho F, tenho flores, né? Uma flor fêmea. E nessa mão aqui, uma flor macho. Beleza, flor macho, flor fêmea. Se essas duas flores estão no mesmo indivíduo, fiquei parecendo o bicho do labirinto do fauno, né? Essa planta inteira é bissexual. Esses sexos poderiam estar na mesma flor. A planta seria bissexual da mesma forma. Então, eu posso ter uma planta bissexual com flores hermafroditas ou uma planta bissexual com flores monóclinas, desde que ela tenha os dois sexos. E a planta pode ser unissexuada, ou masculina ou feminina. Em muitos casos, a planta pode ter mais flores masculinas do que femininas, então ela vai ser bissexuada, mas vai ter uma tendência a ser uma planta masculina. Isso depende muito de quantidade de energia, de luz e muitas vezes do grupo das plantas mesmo. A gente não vai entrar tão em detalhe, mas é só para a gente saber que os sexos podem se separar nas flores e também podem se separar nas plantas. Isso vai implicar em tudo com relação à polinização, né, à troca de material genético entre esses indivíduos, tá? Então, voltando às flores, nós temos flores monóclinas quando as flores têm os dois sexos e flores díclinas quando as flores têm sexos separados. As plantas podem ser bissexuais ou monossexuais, levando em conta quais sexos estão presentes nessa planta, tá? Então, quando o indivíduo tem os dois sexos, a gente vai chamá-los de monóicos. Então, os dois sexos no mesmo pé, na mesma flor ou em flores diferentes. Então, aqui eu tenho dois indivíduos monóicos, um com flores monóclinas, hermafroditas, tem os dois sexos, e um com flores díclinas, mas ainda assim o indivíduo tem os dois sexos. Ou indivíduos dioicos, que cada pé ou é macho ou é fêmea. Tá? Então, não confundam classificação da flor com classificação da planta, beleza? Se atentem a isso aí. Pensando em si agora, nos verticilos sexuais, vamos começar pelo androceu. Então, ele é a parte reprodutiva masculina e ele vai ser formado por um conjunto de estame, tá, gente? Então, o estame é aquela coisa que parece uma anteninha, em geral, na planta. E ela vai ter essa estrutura aqui, ó. Vai ser sempre formada por uma antera, um filete, desculpem, que é essa parte alongada, que vai ligar o estame lá no receptáculo. Vai ter uma parte chamada conectivo, que é a junção do filete com essa parte superior aqui, que permite movimentação dessa parte superior, que é chamada de antera, tá? Então, as anteras, como a gente pode ver aqui, ó, essa porção mais dilatadinha, às vezes ela é dividida em duas, às vezes ela é dividida em 4 tecas, que são
essas partes que formam, essas bolsinhas que formam as anteras, e é aqui dentro das anteras que vão ser formados efetivamente os grãos de pólen, tá? O conectivo vai ser a parte que prende o filete na antera, e o filete, essa parte filamentosa bem comprida, que vai ligar o estame lá no receptáculo. A gente consegue classificar as flores com relação aos números de estames que ela tem. E vai ser sempre uma relação entre o número de estames e o número de pétalas. Então, olha só. Aqui eu tenho uma flor, né, de uma solanácea, da família do tomate, e consigo contar 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Quando eu venho aqui para os estames, eu tenho 1, que está aqui em jogo de vista, mas está aqui, né? 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu estou vendo só as anteras, mas tenho 5 estames, 5 pétalas. Essa flor é chamada de isostêmone, ou seja, o número de estames é igual ao número de pétalas. Iso é igual, né? Então, isostêmone é uma flor cujo número de estames é igual ao número de pétalas. Se eu tenho menos estames do que pétalas, como nesse caso dessa planta que é da família do ipê, que eu consigo contar 1, 2, 3, 4, 5 pétalas, mais apenas 1, 2, 3, 4 estames, eu tenho uma flor oligostêmone. Quando a flor tem menos estames do que pétalas, oligostêmone. Oligo é pouco, então poucos estames com relação às pétalas. Quando eu tenho exatamente o dobro de estames com relação às pétalas, como nesse flamboyant, né? Tenho 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. E tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estames. Eu tenho uma flor diplostêmone. Só para a gente exercitar um pouquinho, gente. Se eu precisasse classificar essa flor com relação ao número de peças do perianto, como essa flor seria classificada? Vou dar uma pausinha aqui para vocês pensarem. Como eu poderia classificar essa flor com relação ao número de peças do perianto? Então acertou quem falou, pentâmera, né? A gente consegue enxergar aqui as 5 pétalas e as 5 sépalas, ó. Bem bonitas, tá? Então as flores diplostêmones são aquelas que têm exatamente o dobro de estames em relação às pétalas. E as flores polistêmones, como é o caso dessa flor de goiaba aí, são flores que têm muitos estames em relação ao número de pétalas, né? Que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pétalas e muitos estames, onde a gente pode ver o filete de cada um e as anteras aí, ó, com 2 tecas de cada um, tá? Então a gente sempre classifica a flor com relação ao número de estames, levando em conta também o número de pétalas. Passando para o gineceu, se o androceu é a parte masculina, andro é homem, né? Gineco, relativo ao feminino, o gineceu é a parte feminina, que vai ser formada por um conjunto de carpelos. E o carpelo é toda essa estrutura aqui, gente, que parece um pilãozinho. Por isso, durante muito tempo, ele foi chamado de pistilo, mas é um nome que está caindo em desuso, tá? A gente chama de carpelo. E todos os carpelos vão ser formados por essas 3 partes. Estigma, que é a pontinha, a parte onde vem o grão de pólen, né, onde tem o primeiro contato com o grão de pólen. Estilete, que vai ser a conexão do estigma lá com a parte de baixo, então um tubo bem comprido. E ovário, que é a parte basal aqui, onde vão estar os óvulos, em geral, os sacos embrionários. Então, todo carpelo tem 3 partes. Assim como todo estame tem 3 partes, né? A antera, o conectivo e o filete. Todo carpelo tem 3 partes: o estigma, o estilete e o ovário. Então, o estigma é a parte superior do carpelo, onde cai o grão de pólen. Ela vai ser muitas vezes gelatinosa, com substâncias adesivas, né, aderentes. O estilete vai ser esse tubinho que vai ligar o estigma ao ovário, e o ovário essa parte de baixo mais dilatada, onde pode ser produzido, onde podem não, né, vão ser produzidos os óvulos que vão formar as sementes. O fruto, gente, vai vir do ovário. A gente chama de fruto tudo que é ovário desenvolvido, e a gente conversa disso na aula que vem, tá? Mas só para adiantar isso para vocês já. O gineceu pode ser um gineceu simples, formado só por um carpelo, né? Um conjunto de ovário, estilete e estigma. Pode ser apocárpico,
Aí, aqui, gente, quando eu falo apo, é mais ou menos a mesma lógica do diale, tá? Quando os gineceus não são fundidos. Então, aqui eu tenho 3 carpelos, ó. Então, eu tenho um gineceu formado por 3 carpelos que não estão juntos. Aqui eu vou ter diversos frutos na mesma flor. Cada garrafinha dessas aqui formando frutos diferentes, né? E posso ter sincárpico. Aqui eu tenho o mesmo número de carpelos, 3, que vão formar um único fruto, porque aqui está tudo junto, todos os ovários estão fundidos. Então, o gineceu pode ser simples, quando ele é formado por um só carpelo. Ele pode ser apocárpico, quando ele é formado por diversos carpelos não fundidos. E ele vai ser sincárpico, quando ele é formado por mais de um carpelo que está fundido em uma estrutura única. Certo? E nós vamos ter ainda uma última classificação da flor com relação à posição do ovário em relação à inserção dos outros verticilos florais. Então, eu tenho uma flor hipógena quando os outros verticilos florais são inseridos abaixo do ovário, e aqui eu tenho um ovário que a gente vai chamar de súpero, ele está acima dos verticilos. Eu vou ter uma flor perígena quando o ovário se encontra mais ou menos na porção média de inserção dos outros verticilos, com um ovário semi-ínfero. E vou ter uma flor epígena quando o ovário está inserido abaixo dos outros verticilos florais. E eu vou ter um ovário ínfero. Nossa, professor, mas isso às vezes é muito difícil de ver na flor, é muito pequenininho. É muito comum a gente ver, por exemplo, a gente lá no fruto. Por exemplo, imagine uma berinjela. Tem o fruto todo e tem aquela capinha verde, né? Aquela capinha verde nada mais é do que o restante das sépalas. Então, lá certamente eu tenho um ovário súpero, uma flor hipógena, né? Porque acima do cálice se desenvolveu o fruto. Quando a gente olha a goiaba, as sépalas estão no fundinho da goiaba, né? Não estão lá onde a goiaba está ligada na árvore, estão na parte de baixo. Então eu sei que lá eu tenho um ovário ínfero, uma flor epígena, tá? Eu sei que são inúmeras classificações, pessoal, de várias palavras que vocês ainda não têm muito contato, não estão muito íntimos, mas na segunda-feira a gente tira todas as dúvidas que vocês tiverem e se prepara para a aula de quarta-feira, que vai ser morfologia de fruto e um pouquinho da anatomia da semente, tá bom? Mais uma vez eu peço desculpas para a gente não, porque a gente não pôde ter esse momento juntos na quarta-feira, mas está aí a reposição para vocês e segunda-feira a gente tira bastante dúvida, tá bom? Então, um abraço, até mais, espero vocês na segunda. Tchau!